Fala aí, pessoal. Tudo bem? Como tem passado? Vamos continuar com os nossos temas, propostos para a semiologia de pequenos animais. Então, hoje nós vamos falar sobre a semiologia do sistema urinário, ok? Se não der tempo de nós acabarmos, ou se eu ver que vai ficar muito comprido ou muito longa essa aula, a gente divide e continua essa aula na próxima semana sem problema nenhum. Lembrando que as práticas nós faremos quando retornarmos às nossas atividades presenciais, beleza? Então, vamos lá, vamos ver o que nós temos para falar sobre a semiologia do sistema urinário. Antes de mais nada, nós precisamos relembrar a anatomia do sistema urinário, né? A anatomia do sistema urinário é composta por dois rins, rim direito e rim esquerdo, lembrando que o rim direito é um pouquinho mais cranial que o rim esquerdo, né? Nessa imagem aqui, nós estamos vendo o animal no decúbito ventral. Os dois ureteres que vão levar essa urina que foi formada lá nos nossos rins, então aqui são os nossos rins, né? Esses ureteres que vão levar essa urina formada até um local de armazenamento, que é, no caso, a nossa bexiga urinária, né? Então aqui nós temos a bexiga e logo depois da bexiga nós temos a uretra. Então, dois rins, dois ureteres, uma bexiga e uma uretra. Eu quero que vocês já comecem a pensar de que maneira nós podemos explorar semiologicamente estes órgãos, né? Então, vamos pensar um pouquinho. Os rins, qual maneira de exploração semiológica nós podemos utilizar? A palpação, não é isso? Ureteres, vocês acham que a palpação a gente consegue avaliar estes órgãos? Provavelmente não. Bexiga, nós vamos conseguir palpar, e uretra, não, nós não iremos palpar. Então, é isso que eu quero que vocês já comecem a desenvolver. Como que vocês vão avaliar semiologicamente estes órgãos, ok? Esse é o raciocínio que vocês terão que ter durante a nossa aula. Então, só relembrando, né, com relação à funcionalidade, a função dos rins, vocês viram lá na fisiologia, né? Então, tá aqui, os rins têm como função manter aquele equilíbrio de água, eletrólitos e jogar fora aquilo que foi formado decorrente do catabolismo. Os nossos rins têm como função endócrina também, né? Ele é a ação de hormônios e ele também é um local onde produz hormônios, né? Dentre ele, a eritropoetina, né? E a aldosterona, hormônio antidiurético, irá agir nos rins, ok? E é lá que ocorre o controle também de cálcio, fósforo e todos os nossos minerais essenciais, não é isso? Os rins participam na produção das hemácias através da nossa eritropoetina, né? Então, a eritropoetina é produzida pelos rins, vai até a medula óssea e faz com que essa medula óssea produza as hemácias. E os rins também controlam a pressão arterial. Lembra do sistema renina, angiotensina, aldosterona? Então, se diminui a pressão arterial renal, no caso, diminuição da pressão arterial lá na artéria renal, o rim vai, aquelas células justaglomerulares, vão produzir renina, renina vai converter angiotensinogênio em angiotensina 1, angiotensina 1 vai ser convertida em 2 assim que ela passar pelo pulmão, e essa angiotensina 2 vai promover a liberação de aldosterona. Tudo isso para controlar a pressão arterial. Falei mais rapidinho porque isso vocês já viram lá na fisiologia, né? E a função dos rins está aqui, produção de urina através da filtração da nossa parte líquida do sangue, né? Através da filtração do plasma sanguíneo. Então, caso não tenha ficado, caso vocês não relembrem as funções renais, creio compensa vocês darem uma lida, relembrarem as aulas de fisiologia, pegarem os capítulos do livro e dar uma estudadinha sobre a fisiologia renal. E aí nós chegamos então no controle da micção, né? A micção, ela inicia-se como um processo voluntário, mas ela é um reflexo, né? Então, é uma função reflexa. Então, só lembrando, a micção, o início dela é voluntário, só que o restante dela é um ato reflexo, né? Então, aqui, eu preciso tanto de vias autonômicas, simpáticas e parasimpáticas, e preciso também da minha via motora, né? Da minha via somática, para promover a micção. Envolve alguns nervos, pudendo, pélvico, hipogástrico, que a gente não vai
tanto em detalhe com relação a isso. Mas o que eu quero que vocês compreendam é o seguinte: ela começa como uma micção, ela se inicia-se, né, como um ato voluntário e depois ela torna-se reflexa. Então aqui, né, quando a bexiga ela começa a se distender por causa de um acúmulo de urina, eu tenho essa informação sensitiva, né, que vai da bexiga até a região cortical, no caso, para promover o esvaziamento dessa bexiga, né? E o controle lá pelo meu músculo detrusor. O que é o músculo detrusor? Este músculo de parede da bexiga, né? Então, isso daqui é o que nós chamamos de músculo detrusor. Então, tá aqui, ó, início voluntário da micção para marcar território. E esse controle da micção pode ser perdido em regiões corticais ou lesões também diretamente no trajeto, né, da minha informação, ou lesões na medula espinal. Ok? A gente vai ver um desenho, vou tentar mostrar isso para vocês, deixar de uma maneira bem clara isso. Então, tá aqui, né, ó. Aqui eu tenho a bexiga desse lado direito e uma medula espinal do lado esquerdo, né? Mais a parte sacral, no caso. Quando eu tenho um aumento de pressão dentro da bexiga, uma informação sensitiva, uma informação sensorial é levada até o sistema nervoso central. Se essa informação, se isso não for um reflexo, essa informação ela vai subir até regiões corticais, até o nosso encéfalo, né? Agora, se esse reflexo for mais forte do que o controle voluntário, o que vai acontecer? Eu tenho duas informações caminhando lá para os meus esfíncteres e eu tenho uma informação caminhando também para o músculo detrusor. Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil para a gente voltar a explicar. Então, olha só. Chegou essa informação lá na medula espinal, as minhas respostas vão ser enviadas para os meus esfíncteres, esfíncter interno e esfíncter externo da uretra, promovendo o quê? Relaxamento desses esfíncteres. E essa informação também ela vai caminhar para onde? Lá para o meu músculo detrusor. Fazendo o que com o meu músculo detrusor? Promovendo a sua contração. Então, assim, eu promovo o esvaziamento completo dessa bexiga, promovendo a contração desse músculo detrusor e o relaxamento desses músculos chamados de esfíncteres, né? O esfíncter interno da uretra e o esfíncter externo da uretra. Então, aqui só mostrando para vocês, né, que essa informação ela caminha até sistema nervoso central, até regiões corticais, né? E a resposta ela vem lá para os esfíncteres, esfíncter externo, esfíncter interno e a própria contração de músculo detrusor. Vamos imaginar da seguinte maneira: nosso paciente sofreu uma lesão cortical, né? Se ele sofre uma lesão cortical, ele pode perder o controle voluntário da micção. Ou se ele também sofrer uma lesão lá em medula, né? Principalmente medula porção sacral, ele perde esse poder de contração do músculo detrusor. Consequentemente, a bexiga ela se distende de uma tal maneira e agora, ao invés de ocorrer essa contração e o esvaziamento da urina, essa urina ela vai sair espontaneamente, né? Causando os quadros de incontinência. Então, a incontinência ela pode ser causada por lesões cerebrais, lesões espinais ou até lesões também na parte periférica da inervação de bexiga. Mas esse é um outro capítulo e depois a gente aborda sobre isso. E aqui alguns conceitos que nós precisaremos ter, que é chamado de azotemia e que é chamado de uremia. Como nós tínhamos falado para vocês, o rim é responsável por pegar o nosso lixo e jogar esse lixo fora, não é isso? Quem que é esse lixo que nós estamos falando? Principalmente dessas duas substâncias, ureia e creatinina, que são produtos de degradação que devem ser filtradas e jogadas fora pelos nossos rins, ok? Quando eu estou falando em azotemia, eu estou falando no aumento de ureia e aumento de creatinina circulante. Apenas isso. Então, ureia e creatinina circulante estão em concentração maior do que o normal. Agora, quando eu tenho
aumento de ureia, quando eu tenho aumento de creatinina e meu paciente começa a desenvolver sinais clínicos por causa deste aumento de ureia e de creatinina, aí isso nós chamamos de uremia. Que sinais clínicos, por exemplo? Um sinal clínico bem comum, olha só, vômito. Então, quer dizer que um paciente com problema renal pode apresentar vômito? Pode, e aí o proprietário vai trazer este paciente até você, porque ele acha que o problema é um problema gastrointestinal, como a gente já tinha conversado lá na semiologia gastrointestinal. Então, quer dizer que se meu paciente tem aumento de ureia, aumento de creatinina circulante, e isso levar a ele a apresentar sinais clínicos, quaisquer sinais clínicos, nós vamos chamar isso de uremia. Então está aqui, ó, uma uremia nada mais é do que sinal clínico mais azotemia. Por que que meu paciente vai vomitar quando tem aumento de ureia e quando tem aumento de creatinina? Essas substâncias elas são tóxicas e elas vão estimular o nosso centro emético lá na região bulbar, lá na região do bulbo, porque não tem barreira hematoencefálica. Então essas toxinas sanguíneas vão estimular este centro emético e vai causar, por exemplo, a êmese. Olha outros sinais clínicos também aqui que a gente já consegue entender. Ó, sinais clínicos hematológicos. Espera aí. Rim é responsável pela produção de eritropoetina e rim é responsável pela filtração e eliminação dessas substâncias, como ureia e creatinina. Se o meu rim não está funcionando, essas substâncias não são jogadas fora, ureia e creatinina não são jogadas fora. Consequentemente, ele também não produz eritropoetina. Então, eu tenho sinais hematológicos. Quais sinais hematológicos? Anemia, por exemplo, é um deles. Ok? Então, só para a gente entender quais são os possíveis sinais clínicos de um paciente com um problema renal, uma falência renal. Lógico, na clínica nós vamos ver exatamente esses sinais clínicos e como tratá-los, como interpretá-los, ok? Só para a gente começar a compreender um pouquinho. Então, aqui no nosso exame do paciente, né, envolve desde a resenha. Nessa resenha vai estar todos os dados do paciente, incluindo raça, e a gente sabe, por exemplo, que siameses podem apresentar uma doença congênita onde o rim fica cheio de cistos. É o que a gente chama de doença policística, né? E esses cistos, logicamente, vão interferir muito na função renal, né? Logo depois da anamnese, nós vamos ver quais perguntas são mais pertinentes quando estamos falando de sistema urinário. O exame físico geral, nós já sabemos como que nós vamos fazer um exame físico geral, começa desde a boca e vai até a aferição da temperatura corpórea, e vamos falar também, vamos abordar como que nós executaremos esse exame físico voltado para o sistema urinário, no caso, um exame físico específico. Então, é sobre isso que nós vamos conversar. Então, aquilo que nós já tínhamos falado, né, com relação à anamnese, devemos lembrar desses pontos, ó. Muitas doenças desses órgãos urinários teremos comprometimento sistêmico. Lembra do vômito que eu falei? O animal está vomitando porque o problema dele está lá nos rins, como a gente já tinha abordado. Temos também outras doenças com sintomas ou sinais sistêmicos que podem levar a uma doença renal secundária. Por exemplo, uma insuficiência cardíaca. Falta perfusão sanguínea, né, perfusão tecidual, e essa perfusão tecidual pode levar a uma doença secundária, que a gente chama de síndrome cardiorrenal. Então, só para nós entendermos que os rins causam sinais clínicos sistêmicos ou doenças sistêmicas, como uma insuficiência renal, uma insuficiência cardíaca, uma piometra, podem causar uma doença renal secundária, certo? E aí nós vamos ter vários sintomas, né? Vários sinais, além dos específicos, relacionados ao sistema urinário. É isso que a gente vai tentar abordar com vocês na nossa aula de hoje. Então, quando a gente fala em anamnese, né, a nossa anamnese voltada para o sistema urinário, quais são as informações pertinentes e importantes que nós devemos ter com relação à urina? Como cor, aspecto, volume, como que o animal fica para fazer essa micção,
Provavelmente você já viu seu cachorro, já viu seu gato, seu cachorro macho, fêmea, já viu eles urinando. E vocês sabem como que é o normal desses animais de urinar. Lá no finalzinho a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, se o animal apresentar dor neste ato, no dor ao urinar, o proprietário já vai perceber que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa diferente, né? Todo mundo sabe que a cor da urina é aquele amarelinho, amarelo meio claro, né? Não pode ter sangue, não pode ter nada diferente do que aquilo que a gente já está acostumado. Então, a anamnese voltada para o sistema urinário, nós iremos perguntar característica dessa urina, características da micção, qual que é a frequência que esse animal urina. Será que esse animal urina a cada 5 minutos? Então, se ele urina a cada 5 minutos, tem alguma coisa errada, não é isso? E aqui, ó, o tipo de micção que eu tinha falado lá em cima, né? Com relação à postura, sinais de dor e assim por diante. Vamos perguntar também com relação à ingestão de água, não é isso? Qual que é a frequência nessa ingestão de água e qual que é o volume de água que o animal ingere por dia, né? Lógico, se o proprietário tiver apenas um animal e esse animal ficar dentro de casa. Se é um animal de chácara, que tem acesso à piscina, ao lago, se é um animal que tem a vida livre, fica mais difícil saber sobre a ingestão de água. Mas provavelmente o proprietário ele vai saber falar para você se ele está bebendo mais água do que o normal ou não, não é isso? Perguntar também se o animal já teve doença relacionada ao sistema urinário anteriormente e vamos perguntar se o paciente apresenta mais algum sinal clínico, né? Para o proprietário discorrer sobre toda a sintomatologia clínica que o paciente esteja apresentando. Então, no exame físico geral, né, nós já sabemos fazer um exame físico geral, que nós vamos ver temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória, coloração de mucosa, grau de hidratação. Então, tudo isso é um exame físico geral. Lembra que nós fizemos isso na nossa primeira aula, ok? Então, isso nós iremos fazer voltado para o sistema urinário? Sim, precisaremos. Lembra que quando nós vemos cavidade oral, no caso mucosas, gengiva, vamos só correlacionar. Se o animal apresentar alguma doença renal, ele vai apresentar ulcerações orais. Depois a gente explica por que isso acontece. Lá na clínica a gente vai explicar isso para vocês. Então vocês estão avaliando mucosa para ver coloração, para ver TPC, né, que não está escrito ali em cima. E aí você vê uma úlcera, uma afta, né? Provavelmente isso pode ter envolvimento renal. Não somente envolvimento renal, ok? Mas só para a gente começar a desenvolver o nosso raciocínio. E aí o nosso exame físico específico fica voltado. Lembra que nós estamos falando de exame físico. O nosso exame físico específico fica voltado para os órgãos urinários, rins, bexiga, próstata, uretra, e isso em machos, e como que o animal faz a sua micção. Notem que aqui eu não coloquei os ureteres, né? Porque os ureteres no meu exame físico não tem como nós avaliarmos. Nós só iremos avaliar através de exames de imagem. E depois nós vamos abordar os exames complementares voltados para o sistema urinário. Então, quando a gente fala em exame físico específico, né, o exame do paciente, a palpação ela é uma rotina nesse exame físico, né? O que nós vamos palpar? Os órgãos urinários passíveis de palpação. Por exemplo, os nossos rins. Não é isso? Podemos palpar também, quando a gente fala de sistema urinário, nós temos a próstata. Lógico, ela não participa da função urinária, né? Mas ela está diretamente relacionada com o sistema urinário, ok? Então, o que nós iremos sentir? Principalmente se o paciente apresenta sensibilidade. Se ele tem algum problema renal, algum problema relacionado a uma distensão de bexiga, ele estará com a sensibilidade toda alterada. Então, pela palpação, você já vai conseguir identificar essas alterações. E, lógico, não exercer ou não executar movimentos bruscos. É um paciente com uma sensibilidade extremamente alterada. Então, qualquer movimento mais brusco, o animal irá reclamar, irá sentir, irá até tentar te morder.
Então, quando a gente fala dos rins, os dois são palpáveis e que nós vamos avaliar na palpação. Tamanho entre eles, se eles são simétricos, né? Vou avaliar se ele está maior ou menor do que o normal, se tem simetria entre os dois, logicamente se a posição é correta, vou sentir a consistência na palpação e principalmente isso daqui, né? Vamos avaliar se o paciente tem sensibilidade dolorosa à palpação renal, tá? Só relembrando onde que estão localizados os rins, essa localização renal nós vimos na nossa última aula relacionada ao sistema gastrointestinal, né? Então, caso tenham dúvida, dê uma olhadinha na aula da semana passada para identificar onde que estão posicionados esses rins, né? Mas eles estão posicionados mais dorsalmente, né? Nessa fossa chamada de fossa paralombar, ou nos flancos, né? Flanco direito e flanco esquerdo, né? Dúvida, dê uma olhadinha na aula da semana passada. Depois dos rins, nós temos os nossos ureteres, não é isso? Só que os ureteres, eles são avaliados apenas através de imagens. E olha só nessa imagem aqui da esquerda, ó. Olha só essa imagem aqui. Aquela cavidade, aquela abdominal, né? Com seus conteúdos abdominais, só que nessa imagem eu não estou vendo o ureter, porque os ureteres são tubinhos fininhos, dificilmente nós iremos visualizá-los. Eu vou visualizá-los quando? Quando eu administrar um contraste para o meu paciente e esse contraste for eliminado via sistema urinário. E aí esse contraste vai marcar todo o meu ureter, ok? Então, o ureter, eu só vou conseguir avaliar ele através de exames de imagens. E nessas imagens, o que eu vou avaliar? Se tem obstrução, se essa obstrução é parcial ou se essa obstrução é total. Se eu tenho, por exemplo, o meu ureter, ao invés dele se ligar lá na bexiga, ele já está se ligando diretamente na vagina, um ureter ectópico, por exemplo, né? Isso vai causar uma incontinência urinária muito grande, quer dizer, o animal vai apresentar incontinência urinária desde os primeiros dias de vida, né? Quer dizer que esse ureter sai dos rins e vai diretamente para a vagina, por exemplo. Isso não é raro acontecer. Isso pode acontecer. Então, o ureter a gente avalia apenas por exames de imagem. E quando a gente fala em bexiga, né? A bexiga ela é palpável, né? Nós vamos examiná-la pela palpação e por exames de imagem também. O que nós vamos avaliar durante a palpação? Posição, tamanho, forma, consistência. Se tem algo palpável dentro dela, né? Algum cálculo, alguma massa palpável. Se o paciente apresentar dor e a espessura de parede. Vamos ver essas duas imagens, né? Olha só. Esse cálculo, aqui está escrito cálculo renal, tá, pessoal? Mas não é um cálculo renal, é um cálculo vesical. Então, vamos tirar isso daqui porque não é renal, logicamente, né? Então, durante a sua palpação, você vai sentir essa pedra lá dentro, né? E, além do mais, essa pedra, esse cálculo, vai estar causando um processo inflamatório em parede de bexiga. E o paciente vai apresentar dor durante a palpação. Olhem nessa imagem da direita, né? Tudo isso daqui é bexiga. Por que isso aconteceu? Porque o meu paciente apresenta alguma obstrução de uretra, não é isso? Então, quer dizer que o paciente ele vai estar morrendo de dor. E durante a sua palpação, lógico, a hora que você encosta a sua mão, ele já vai sentir muita dor. E você vai sentir algo como se fosse uma bexiga, né, cheia de líquido dentro da cavidade abdominal. Então, pela palpação, você já consegue identificar ou perceber algumas alterações de bexiga. E, logicamente, os exames de imagem vão te auxiliar e muito a dar um diagnóstico final para o caso. A próstata, né, não faz parte do sistema urinário, mas ela faz parte do sistema reprodutor. E por que nós iremos abordá-la também? Olha só nesta imagem. Aqui nós temos o ureter, aqui a bexiga, não é isso? E depois a uretra. Ok? Então, esse é o trajeto lá da urina, né? No caso, os espermatozoides são levados através do ducto deferente, né? Então, olha só,
testículo, epidídimo, cabeça, corpo e cauda, ducto deferente, né? Então, a gente está conseguindo visualizar esse ducto deferente aqui. E aí, ele vai passar por esta glândula chamada de próstata. E essa próstata está envolvendo ureter. Desculpa, está envolvendo a uretra, não é isso? Então, se eu tiver uma hiperplasia de próstata, essa hiperplasia ela pode causar uma certa compressão da nossa uretra. Se causa uma compressão, o animal tem dificuldade para urinar. Além disso, se essa próstata estiver cheia de cistos, né? Tiver um processo inflamatório, uma prostatite, e essa próstata estiver cheia de cistos, esses cistos podem se romper e esse conteúdo ser eliminado via uretra. Aí o paciente começa a urinar com sangue, com essas secreções, e isso não está vindo da bexiga, está vindo lá da próstata. Próstata também vai causar, olha só, sinais relacionados ao trato digestório, não é isso? Ó. Se ela crescer para cima, ela começa a causar compressão de quem? De reto. E isso vai dificultar a eliminação lá das fezes, ok? Então, quando nós estamos falando de sistema urinário, nós devemos sim avaliar a próstata dos cães, através do quê? Do toque retal. Vamos avaliar posição, tamanho, principalmente consistência e a dor, né? Se o paciente apresenta ou não dor. Vamos avaliar se ela é no formato redondinho, num formato cilíndrico, desse formato simétrico, ou se ela é totalmente disforme, né? Então, quando a gente fala de próstata, é isso que nós devemos avaliar. Uretra também, nós vamos avaliar apenas nos machos, né? A uretra feminina, ela é aberta direto dentro do canal vaginal, o que já dificulta a sua visualização, não é isso? E nós vamos avaliar o que? O ósseo externo da uretra, e se tem ou não secreção ou se tem alguma anormalidade. Essa secreção que vocês estão vendo aqui nessa imagem, ó, ela é chamada de esmegma, né? Restos celulares, restos de urina, e isso é totalmente normal para um cão, para um macho, né? Logicamente, se isso estiver em maior quantidade, aí já significa algum processo inflamatório. E o prepúcio, né, é essa pele que recobre toda a glande peniana, certo? Os animais podem ser acometidos por um estreitamento, né, deste prepúcio que a gente chama de fimose ou até parafimose. A clínica cirúrgica vai abordar isso para vocês. Então, uretra, nós avaliamos essa parte externa da uretra nos machos. E vamos perguntar, né, ou até visualizar o paciente no momento da micção. Qual que é essa frequência, né? Se o paciente tem uma polaquiúria ou polaciúria ou uma incontinência, se o paciente apresenta alguma disúria, hematúria, se ele tem retenção urinária, a bexiga vai ficar distendida, igual aquela imagem que a gente mostrou, ou se ele apresenta poliúria, oligúria, anúria, enfim, algumas situações que estão envolvidas com a micção, ok? Esses termos, daqui a pouquinho a gente vai falar o que nós iremos fazer com eles. E aqui a frequência normal de micção em 24 horas para os pacientes adultos, né? Então, tá aqui cães, cadelas e gatos. Mas, lógico, essa frequência de micção para os machos é muito variável, porque os animais eles vão demarcar território também, né? Então, essa micção é variável. Então, aqui, para fêmeas e para os gatinhos, de 2 a 4 vezes por dia. Lógico que isso é muito variável, depende da quantidade de água que ele bebe, do tipo de alimentação, da atividade física, os mesmos fatores inerentes à variação nossa também serve para a variação dos nossos animais. Aqui o volume de urina produzido em 24 horas, né? Cães grandes, até 2 litros de urina pode ser produzido num dia, e cães pequenos ou gatos até 200 ml por dia. Lembrando que também varia muito, né? O débito urinário ele deve ficar entre 1 a 2 ml de urina por quilo por hora. Esse é o normal. Logicamente, se o animal beber muita água, ele vai produzir muita urina, certo? Mas o débito urinário tem que ser entre 1 e 2 ml por quilo por hora. Abaixo disso, significa que eu tenho já alguma falência renal.
E alguns exames complementares, né? Por exemplo, o exame de sangue serve para avaliar a função renal? Serve. A patologia clínica vai falar isso para vocês. A urinálise serve para avaliar o sistema urinário? Opa, lógico que serve. Os nossos diagnósticos por imagem, raio-x, ultrassom, ressonância. Tá aqui, ó, nossas provas sanguíneas, ureia, creatinina e até uma biópsia renal. Biópsia renal já não é muito utilizada porque é extremamente cruenta, né? E também porque o risco de sangramento ele é muito grande, tá? Então, só uns exames complementares para a gente entender como que a gente pode avaliar o nosso sistema urinário. E aqui, por exemplo, como que a gente pode coletar uma urina, ou como que a gente pode introduzir um agente de contraste dentro da bexiga, para avaliar a bexiga e a uretra, através da sondagem. Aí só uma sondagem de um gatinho macho, um gato macho, sempre, lógico, ele vai estar anestesiado, vai estar sedado para permitir essa sondagem, né, no caso. Aqui nessa imagem, olha o que a gente está vendo, legalzinho. Foi administrado um contraste para o paciente. Então, a gente está vendo toda a malha renal. Está vendo aqui, ó, estou grifando embaixo, né, o ureter. E aqui a nossa bexiga. Então, aqui, através desse contraste, nós conseguimos ver todo o sistema urinário do animal. Não é isso? E aqui um contraste que foi injetado via cateterização uretral, que a gente consegue visualizar, né? Ó, bexiga, consegue visualizar a uretra, ok? Então, são exames que vão auxiliar vocês no seu diagnóstico. E aqui só uma tabelinha, né? Falando sobre postura normal e atitude do animal com relação à micção, né? No caso, uma micção natural, ok? Provavelmente, se você tem cão, gato, macho, fêmea, você já viu ele urinar várias vezes e sabe qual que seria o correto para ele, mas está descrito aqui nessa tabelinha. E aqui, né, só mostrando a postura normal de micção dos felinos, né? Se o animal apresenta alguma dor, ele vai apresentar essa postura de esforço. Principalmente, ele pode ficar muito tempo na postura de micção, não sair nada e pode até vocalizar, né? Isso já é significativo que tem alguma coisinha errada. Você, como proprietário de animal, você sabe quando seu animalzinho está urinando certinho ou se tem algum problema no momento dele urinar, ok? E isso o proprietário vai vir falando, vai vir relatando para vocês durante o momento da consulta, ok? Então é isso, pessoal. Com relação à nossa parte semiológica do sistema urinário que nós tínhamos para comentar, era isso. Façam as suas anotações. Qualquer dúvida durante a aula, estarei disponível via WhatsApp ou qualquer meio digital, né? O WhatsApp é mais instantâneo, mais direto, para tirar ou para sanar as dúvidas que ficarem pendentes, ok? Então é isso, galera. Bom estudo para vocês e nos vemos na próxima.